Tem alguém animado com Jesus? Quero pedir aqui pra banda um Fá menor, só pra ter mesmo, porque cantar eu não canto. Amém? Tem alguém aqui animado com Jesus? Deixa eu ver. Pra alguém que tá animado com Jesus, vocês estão muito quietinho. Tem alguém aqui animado com Jesus? Tá saindo bem o meu som aqui? Gente, eu tenho um mecanismo, que é um mecanismo de alavanca que funciona comigo. Eu continuo à medida do teu grito. Eu não sei porquê. Se você não grita, eu paro. Tem uma coisa que é inexplicável, acho que é espiritual. Então, tem alguém aqui animado com Jesus? Agora eu senti que dá para continuar. Aleluia! Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer ao Reis, que é Gilmara, pastor Maxwell, pastora Sandra. É um prazer estar com vocês. Aos meus amigos aqui que estão comigo, a gente vai junto. A nota que você der é uma cadeia, é um grilhão sendo quebrado, amém? Vocês acreditam nisso? Posso contar com vocês? Então flui. Se precisar eu ficar quieto, para o Espírito Santo fluir, vai acontecer, amém? Vocês estão aqui, tem alguém preparado para ouvir de Deus? Vocês ainda aguentam ouvir um pouquinho da maravilha de Jesus, do que Ele vai fazer essa noite? Amém. Gente, estou feliz de estar aqui pregando com vocês. A Brenda, ela tende a ser mais pesada que eu, então a minha palavra vai ser mais alegre. Mas ela vai também te trazer confronto, porque senão ela não seria a palavra de Deus, amém? Você está com sua Bíblia aí? Primeiro eu queria te dar um contexto. A gente está numa conferência sobre pregar o Evangelho. E o lindo de pregar o Evangelho é que para você botar para fora precisa ter algo dentro. Para você subir aqui e pregar, para você pregar para a pessoa do seu lado, você precisa ter algo dentro. Você não consegue pregar se não tiver algo dentro. E quando eu estava me preparando, Jesus me trouxe algo único para essa noite. E a palavra de hoje é que Jesus, Ele não faz Airbnb dentro de você. Jesus, Ele não faz uma morada temporária dentro de você. Jesus, Ele não aceita entrar na sua vida só por um instante. E se estamos aqui numa conferência sobre pregar o Evangelho, eu preciso te dizer, talvez o fator que está impedindo você de pregar o Evangelho são alguns quartos que estão guardados dentro de você, onde você ainda não deu abertura para Jesus entrar, e por isso você não consegue falar dele. Mas será que isso está na Bíblia? Pode confiar, está na Bíblia. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo de número 14, e diz assim: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra receberam o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que dê riqueza à sua glória por meio do Espírito Santo de vocês, para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio de Cristo Jesus e da fé, Cristo habite no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Jesus Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Amém? O lindo da palavra de Cristo é que ela se desdobra em várias versões.
ela se desdobra em várias áreas. E uma única palavra, ela pode e vai mover o seu coração. Eu acredito que você não veio aqui para me ver, até porque provavelmente você não me conhece. Mas eu acredito que o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer algo. Jesus não aceita te dividir com ninguém. Ele não aceita estar temporariamente em você. E tudo o que Ele quer de você essa noite é habitar constantemente, não em uma área, mas em todas as áreas da sua vida. Eu acho que dificilmente você iria comprar um apartamento que você não pudesse ter acesso a todas as áreas do apartamento. Imagine bem, você vai até uma construtora, você decide comprar um apartamento. Porém, quando você está para fechar a conta desse apartamento, você assina o contrato, tudo é feliz, tudo é alegre, a emoção está alta, mas o proprietário, ele fala assim: só tem uma questão, você pode habitar em todos os quartos, menos em um. Você pode fazer morada aonde você quiser, porque o apartamento é seu, mas esse um quarto, ele continua sendo meu. Quem aqui compraria esse apartamento? Deixa eu ver, levanta a mão. Ninguém. Mas por que então, na hora de dar a sua vida por inteiro para Jesus, você fala que dá, você fala que entrega, mas tem situações que você não permite que Jesus trabalhe? Mas por que então, na hora de você entregar a sua vida, você fala: Jesus, eu me rendo? Você conta uma canção bonita, mas você continua com áreas fechadas, onde você não permite que Jesus entre. A palavra de Deus, ela vai te confrontar. Mas o bom é que ela vai te dar direcionamento. Ela vai te dar visão, ela vai te dar sabedoria, ela vai te dar entendimento. E talvez você está até aqui falando: pastor, legal, até que faz sentido isso que você falou, mas não é muito bem a minha realidade. Eu me entreguei por inteiro. Você se entregou por inteiro, e aquela pessoa que você não perdoou, e aquela memória que você não apagou, e aquela traição que você não deixou para trás, e aqueles sentimentos que continuam voltando, e aqueles vícios que você não abandonou, e aqueles caminhos que você continua caminhando, e as mudanças que precisam ser feitas. Será o pau que rola na cidade? É que se você vive assim, você ainda não se entregou para Jesus. Você acha que se entregou para Jesus, mas enquanto Jesus não habita por completo em você, deixa eu te contar uma novidade do Evangelho: Ele não habita em você. Enquanto Ele não habitar por completo, enquanto Ele não te tiver por inteiro, enquanto Ele não for o dono dos seus dias, enquanto Ele não guiar os seus pensamentos, enquanto Ele não direcionar os seus passos, enquanto Ele não controlar a palavra que sai da tua boca, não adianta falar que Jesus mora em você, porque não mora. Ele só mora aonde Ele habita por completo. Mas aí, será que isso está na palavra de Deus? E Jesus é completo? Fala para a pessoa do seu lado: Jesus é completo. Acho que você não falou com a empolgação que deveria. Fala: Jesus é completo. No versículo 17, eu vou só te relembrar. Paulo fala assim, que Cristo, peço também que por meio da fé, Cristo habite no coração de vocês. O pedido do apóstolo Paulo, a oração de Paulo nesse momento, não é uma oração singela, até porque no grego existem dois verbos para falar sobre habite. E o primeiro desse verbo é o verbo paroikel. No grego existe um verbo
de habitar um lado, paroikel, o que significa? Habitação temporária. Que talvez, até hoje, é a habitação que você vê algumas pessoas experimentando. É a habitação que passa, tem momento que está alegre, está bom, tem momento que está feliz, tem momento que está triste, tem momento que está com Jesus, tem momento que está crente, tem momento que não está. Essa é uma habitação paroikel. Mas também existe um outro significado, e se você pegar a Bíblia no grego, eu te recomendo a pegar. Ela vai dizer que quando o apóstolo Paulo faz essa oração, ele fala assim, que Cristo katoikel dentro de você. O que significa katoikel? Significa uma habitação permanente, uma habitação que não passe, uma habitação que continue, algo não passageiro, algo não de emoção, mas algo constante. A oração de Paulo era contra uma emoção e era a favor de um altar verdadeiro. Um altar puro, um altar imaculado, um altar quando as coisas vão de acordo com o que eu quero, eu tô com o Senhor. Quando não vão, eu tô com o Senhor. Quando tá no tempo eu prego, quando tá fora de tempo eu prego. O apóstolo Paulo, ele traz esse predicado e ele enfatiza essa verdade. Uma habitação não passageira, não uma emoção. E aí, enquanto eu estudava essa palavra, eu tive que me perguntar: Jesus, quantas vezes eu estive paroikel ao invés de katoikel? Quantas vezes o Senhor passou por mim, mas o Senhor não permaneceu em mim? Quantas vezes o Senhor esteve ligado a mim, mas eu não deixei com que o Senhor me moldasse, com que o Senhor me refizesse, com que o Senhor estabelecesse o teu firmamento em mim? E se você é muito cético, você pode estar pensando: mas será que o apóstolo Paulo falou isso? Será que essa tradução que o pastor está falando é verdadeira? Ou é só para poder me emocionar nesse momento? Mas o apóstolo Paulo, ele foi muito claro. Logo em seguida, quando ele fala, ele pede para que Cristo habite em nossos corações. Ele fala assim, ó: eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces. Apóstolo Paulo não se contenta em trazer um elemento natural, mas ele também traz um elemento geométrico. Ele não se contenta numa realidade para o povo da agricultura, mas ele também traz uma realidade para Roma, para os estudados. E ele fala que vocês estejam alicerçados e enraizados na palavra de Deus. Então, o primeiro questionamento que eu tenho para te fazer essa noite, que o Espírito de Deus ordena para que eu traga para o Legacy aqui em Belém é: será que Jesus, será que Deus tem habitado em você paroikel ou katoikel? A palavra de Deus é viva, ela é justa e ela é eficaz. Sabe, talvez você fale assim: pastor, mas eu estou num processo. Deus, Ele transiciona os seus sentimentos, Ele transiciona os seus pensamentos à medida que você pode. A palavra de Deus fala de pessoas que vivem a caminhada da conversão. A gente acredita na caminhada da conversão, mas se você se encontrar única e exclusivamente com Jesus, você não vai ter uma conversão de caminhada, você vai ter uma conversão instantânea. Onde está isso na Bíblia? O apóstolo Paulo, ele era Saulo, mas no momento que ele ouve Deus, ele se torna Paulo. O endemoniado de Gadarena, ele era louco, as pessoas tinham medo, mas o encontro com Jesus. Pastor, mas além disso, aonde está na Bíblia? Eu te falo. João 5, versículo 8 diz: então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 9, no mesmo instante o homem foi curado.
formado. Você pode escolher qual tipo de pessoa você vai querer ser. Você vai querer viver uma caminhada dizendo pra si que você tá num processo, ou você vai decidir pegar sua maca e caminhar? Quem nós vamos ser? Vamos ser aqueles que respondem prontamente, ou vamos ser aqueles que dizem: eu não estou pronto, eu estou no processo, eu ainda tenho que aprender coisa com Jesus, eu ainda não estou preparado. Meu irmão, se você fosse esperar o melhor dia para estar preparado, você nunca faria nada. Se eu fosse esperar o melhor dia para estar preparado, eu não pregaria a palavra. Muitos dos discípulos, se fossem esperar o melhor dia, o dia mais preparado, o dia mais crente, o dia mais bonito, quando ele está 1 mês sem pecar, quando ele está 2 meses sem pecar, eles não pregariam a palavra. Aquele homem, uma vida deitado na cama, uma vida sendo o paralítico. A identidade dele não era um homem com doença, a identidade dele era o paralítico. Mas no mesmo instante que ele reconhece a voz de Jesus, que ele entende o poder de Deus, ele fala assim: não, eu não vou demorar para reagir. Se Jesus falou, pegue a minha maca e ande, eu pego a maca e eu ando. Se Jesus falou, você é livre, você é livre. Se ele falou, você é curado, você é curado. Se ele falou, pegue a palavra, pregue a palavra. Mas nós não podemos cair no erro de confundir a obra de Jesus em nós com a decisão de Jesus por nós. Jesus já decidiu por você, Ele já escolheu você. Você não veio aqui pela sua força, você veio aqui porque Ele te trouxe. Você veio aqui porque Ele te sustentou. Você veio aqui porque Ele te escolheu. Você veio aqui porque Ele te orientou. Talvez você veio até aqui falando que era a sua última chance. Meu irmão, deixa eu te dizer, não é a tua última chance. Mas a partir de hoje você tem que decidir: ou você sai daqui carregando a tua maca, ou decide ser carregado pela tua maca pro resto da vida. Não confunda a maca que você andou com a maca que você carrega. Aquilo que te carregou um dia não te carrega mais. Isso pode até continuar com você, mas não permanece em você. Fala para a pessoa do seu lado: prega a palavra. Agora fala como um profeta: prega a palavra. Pregue a palavra. Sabe o que é mais lindo? Talvez você está aqui e você fala assim: é um grande pastor. Gente, arrebataram? Só ficou a gente? Cadê? Alguém me ajuda. Às vezes você está até aqui, você falou assim: cara, o que está acontecendo? Eu nem sei se eu sinto Deus. Eu nem sei se eu sinto o Espírito Santo. Eu nem sei como Ele se move em mim. Mas sabe qual é o lindo? Você foi formado para o Espírito de Deus se mover em você. Você não precisa de eu falando. Você não precisa de uma grande música. Sabe o que você precisa? Você precisa parar. Tudo que você precisa é parar. Tudo que você precisa é se jogar aos pés do Senhor. A minha fala pode te emocionar, a música pode te emocionar, mas aquele que é capaz de te mudar é o Espírito Santo.
A capacidade de ser transformado por Deus é só a partir do Espírito Santo. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face das águas. E o Espírito Santo se movia. Sabe qual é lindo? Meus médicos, estudantes de medicina de plantão, quantos por cento de água nós temos no corpo? Me lembra mesmo quantos por cento? 70%. Obrigado, Bia. Fala assim, você tem 70% de água no seu corpo. Fala para a pessoa do seu lado. Vocês entenderam o que eu preguei? O que eu falei de Gênesis? Calma aí, a tua reação não me ajudou. A tua reação não me ajudou. Presta atenção. Gênesis 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu irmão, se você é 70% água, você foi moldado, você foi preparado para que o Espírito Santo se mova em você. Você não precisa de mim, você precisa existir. Você não precisa de uma palavra emocionante e empolgante. Você precisa decidir por ouvir aquele Espírito que se move dentro de você. Feche seus olhos. Espírito Santo, a minha oração agora, Pai, é que o Senhor toque os corações. Pai, aparece para aquele que não te conhece. Traz uma porção nova para aquele que te compreende. Espírito Santo, faz algo novo no nosso meio. Nós não iremos te atrapalhar, Jesus.